Legal que chegou nesse ponto. Eu até trouxe uma brincadeira aqui que eu acho bem bacana. A gente poder falar dela nesse momento aqui. Quanto que vale um Bitcoin hoje em dia? 300? Ele tá valendo um pouco menos hoje, mas é entre os seus 200 e 300 mil. Você já pegou um Bitcoin na mão? É esse o ponto, é exatamente esse Você ponto. não É tem. relativo. Mas eu tenho um Bitcoin. Olha só. Não, isso daí na realidade foi Uhum. motivo já proposital para trazer a brincadeira. Que barato, deixa eu ver. Olha lá, por Olha favor, lá, olha lá. ó o Bitcoin Eu tenho um físico. Bitcoin físico. Olha isso. Então a brincadeira aí que é legal essa questão. Pô, 300 mil do segurando a mão? Esse vai valer até mais, né? Porque é físico. É o que eu falo, é Esse vai físico. valer até mais. Então é o que eu falo, é diferente. Aí você vê que a tecnologia bonitinho, envolve legal, toda a sim. questão da mídia aí que é por trás dela A pessoa lá. não é de verdade, tá só Aonde? não acreditaram. Não Não vão te acredito. roubar aqui na Paulista. Então, mas é o que eu falo, é uma questão que a gente tá falando, a questão física da coisa. A confiabilidade de eu passar isso daqui pra você, só que essa confiança assim, eu tava conversando com um sobrinho meu esses dias. Ele também num joguinho, ele joga Eita. e capta algumas moedas, e essas moedas, quanto mais ele joga, mais ele capta essas moedas. Eu falei, mas filhão, qual confiança que você tem? Tio, eu confio no cara que tá me fornecendo software. Se eu quiser uma coisa melhor, eu tenho que comprar um computador melhor e fazer. E aí, uma coisa que eu queria fazer também, uma pergunta. Você fabricar uma moeda, você vai lá na Casa da Moeda, quando a gente falou de cunho, até estendendo, na Casa da Moeda lá tem o cunho fixo, que é a parte facial da moeda, a cara, ou Certo. o valor principal. É o anverso e o reverso invertido, que a gente fala. Você vê uma situação e outra. Na Casa da Moeda, eles vão lá e vão cunhar essa moeda aqui. O cunho fixo e aí o cunho móvel. Por que cunho móvel? Esse aqui pode ser substituído e colocado a data. Você utiliza o mesmo cunho, só vai mudando a data. Então fica tranquilo. Aí tem um monte de coisinhas que a gente vai falando. Como que a gente vai fabricar? Aqui eu sei que eu vou na Casa da Moeda, que é que fabrica medalha, fabrica dinheiro para Argentina, para Uganda, para Cabo Verde, um monte de país aí. Como que a gente fabrica? Alguma coisa me falaram sobre os mineradores, como que é feita essa mineração. Aqui eu consigo entender a Casa da Moeda, pegar o material, seja ele qual for, e fabricar moeda. Como é que eu vou fabricar um Bitcoin? Vai, essa é a briga que eu queria. Não, eu vou tentar. Ethereum, né? A outra moeda que é bem conhecida esse aí. Ethereum. Não, Ethereum. Eu vou tentar fazer de um jeito talvez mais simples possível, né? Utilizando até inclusive então, possivelmente até o seu conhecimento para me ajudar. Você tem algumas moedas em que você tem aí que acredita que pelo tempo dela, pela característica da fabricação dela, por um erro do Banco Central na hora de fabricar, elas passaram a valer muito mais do que elas realmente valem. Certo? Sim. Então, assim, hoje, aquela moeda X, seja qual for uma delas, aí, inclusive também as cédulas, elas têm ali um detalhe histórico que, com base nos detalhes, você consegue quantificar e falar assim, isso aqui vale muito mais. Certo? E quem diz isso é você, mais todas as pessoas que trabalham com isso. Certo? Tá. Então, assim, é uma determinação geral de vocês falam assim, essa variação, pelo tempo, pela qualidade dessa moeda, pelo material que ela é feita, e mais pelos detalhes ali de fabricação, até inclusive de erro de fabricação, vale essa moeda que... Esse mercado ele chega num consenso. Ele chega num consenso e aquela moeda passa a valer, sei lá, 10 mil reais, o que na verdade ela vale, sei lá, por exemplo, R$1. Né? Então, assim, ela vale R$1 na fabricação dela, mas depois, num período histórico, ela vale 10 mil. Certo? Então, foi um consenso de todos vocês que disseram aquilo. Certo? Quando a gente olha para o Banco Central, ele tem ali os cunhos, certo? E ele tem os registros de todas as moedas que ele criou. Correto? Sim, então, assim, sim. toda vez que ele cria um novo lote, ele tem lá a nomenclatura, todos os dizeres, e é nisso que você confia. E é isso que traz aquela transparência. A gente tem aqui o catálogo de cédulas e moedas, por exemplo. Ai, que legal. Quando a gente pega qualquer uma dos padrões monetários, vamos aqui nas pratinhas, onde que a gente fala dos R$960, que é a moedinha que eu trouxe aqui, a variação. Realmente existe essa condição e existe aqui pra gente lá a informação de quantas
moedas foram Foram cunhadas. Que até ainda dá Entende? mais raridade ainda. Quanto menos cunhagem, mais raras elas são. Então essa daqui é o que eu falo. É físico, mas é um parâmetro que a gente tem. Né? Tem tudo aqui. Tem. Desde as primeiras cédulas e moedas até, olha lá, as moedinhas de ouro, tudo mais aí que a gente trouxe para poder brincar. E aí ela fala para você das condições da moeda, que basicamente são 3 condições. São MBC, no caso aqui, vamos só um pouquinho mais para frente aqui, ó, que a gente já vai ver essas moedas aqui por causa do tipo de material. A gente vê aqui nas moedas, elas basicamente são classificadas assim, ó. MBC, Aqui eu sei então. soberba e flor de cunho. A flor de cunho, dentro do que você está falando, cai nessa questão aqui, ó. Uma moeda flor de cunho é aquela que vem dentro do sachê. Aqui, vamos ficar aqui para ficar mais fácil. Ela vem dentro do sachê e você retira, você abre esse sachê, entende? São 50 moedas, você tira uma moeda e ela é uma flor de cunho, não toca a mão, não toca nada. E coloca ela no invólucro para ela ter essas perspectivas da conservação original dela. Quando ela teve algum Ótimo tipo estado. de circulação, ótimo estado. Quando ela teve algum tipo de circulação, eu peguei, você pegou, mas já guardou, Aí ela passou já o perde paninho, qualidade. perde qualidade. E quando ela circulou, ela é uma bem conservada. São outras classificações quando você não consegue mais Qual que é a mal identificar dado. conservada aqui? A MBC, uma moedinha que nem essa daqui, ó. Ela é uma... Essa daqui tem... Eu trouxe ela em particular. Não abre não. Não, ela é pra isso mesmo. Eu trouxe ela em particular por causa disso daqui, ó. É uma moeda de 20 centavos, entende? Da época, eu não sei se essa daí é 67 ou 70. 1967. 1967. E aqui, ela como ela era cunhada e o disco liso. Aonde que ela ia ser cunhada, tá vendo? Olha, que legal. Então, essa questão é que a gente chama de curiosidade. Legal. E cai no que você está falando. Fisicamente, eu tenho o controle dessa criação dessa moeda. Esse é o objetivo. Ela foi criada dessa maneira. Não, perfeito. Show de Pra bola. mim ficou muito claro. Pô, contextualizando Não, assim fica inclusive, muito mais não, fácil, né? fica mais O cara fácil. Pega eu exemplos, tentar classificação, ilustrando. velho. Não, Não sei se é esse o mas é muito objetivo, não, mas é mas importante. é o que a gente Sim, consegue. não, É importante perfeito. porque assim, vocês têm toda uma convenção, tá? E junto com o Banco Central, que inclusive deve ter apoio deles na construção disso tudo, até dessa caracterização toda, né? Tipo, de como que ela foi feita, qual que é a qualidade, se ela realmente é autenticada como um flor de cunho ou como uma preservada, né, por exemplo. E isso é determinado por uma única instituição que tem um local escrito para isso. O que diferencia ela exclusivamente até das criptos é porque eu não tenho a necessidade de ter um único local onde está essas informações. Então, qual que é a grande vantagem disso? Vamos pensar que a gente tem ali esse Banco Central que disse tudo, certo? Então eu tenho lá um registro de tudo. A partir do momento que eu tenho um registro de tudo em um único local, quem tem comando sobre esse registro pode fazer alguma alteração ali. Ao bel prazer, né? Então assim, a gente tem o risco de alguma coisa ser alterada ali, ou até, por exemplo, ser sensibilizado a dizer que uma moeda que era valiosa deixar de ser valiosa. Ela vai colocar à disposição de todo mundo e vai ter, por exemplo, uma votação, ou até o próprio mercado vai determinar que aquela moeda vai parar de valer aquele valor que ela valia, certo? Tá. Agora, quando eu tenho não um único local, mas eu tenho vários locais que tem essa mesma configuração, então dizendo qual é o valor de cada uma das moedas para todos os locais, quando um tenta alterar por fora da vontade do mercado e sim por vontade própria, tá? Todos os outros estão lá exatamente para corrigir aquele que teve erro. Então, assim, aquele que gerou um erro diferente, então o que quis dizer que... Uma fraude, ou enganando, uma fraude mesmo. É onde até onde eu quero chegar. O cara que falsificou, por exemplo, nas moedas, uma moeda falsificada. E o pessoal não percebe, mas é considerado que aquele valor, que ela tem aquele valor, mas aquela lá é falsa e tem o mesmo valor. Então, assim, eu quis tentar trazer esse valor de fraude dentro de uma coisa que a gente está conversando agora. Porque a relação das moedas e o crescimento delas, eu volto até a dizer assim, só para deixar um disclaimer aqui, tá? Obviamente que eu sou entusiasta de criptomoeda, tenho uma empresa de criptomoeda, mas eu sei que ela ainda está em desenvolvimento. A gente ainda tem muitas coisas para construir. A gente está falando de uma tecnologia que nasceu há 12 anos atrás. A gente está falando aqui de moeda que tem 500 anos. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast.
E diferente dos outros canais aí tradicionais que falam sobre aleatoriedades, sobre banalidades, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, para te ajudar a crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like aí, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros vídeos que vai ter muita coisa boa para você.